Olá, boa tarde para todo mundo. Eu sou o Gabriel Sordi. Muito prazer que eu estou aqui com vocês hoje nesse encontro especial da SNB. Queria agradecer toda a SNB, mas na pessoa do Oswaldo que me contatou, que a gente conversou nos últimos 2, 3 meses sobre essa apresentação de hoje, sobre o evento, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre essa história da iconografia numismática uruguaia, porque eu tenho um interesse grande nas moedas, mas o meu ponto de partida acadêmico foi a história do Uruguai, né? Na verdade, eu gosto de ressaltar aqui, né, eu sempre, antigamente colocava apenas Unicamp, tinha algumas pessoas que pensavam que eu era professor da Unicamp, mas eu não sou professor da Unicamp, eu sou professor de uma escola estadual, já faz 18 anos, lá em Campinas, né, a Escola Miguel Vicente Cury, mas eu sou formado, fiz meu mestrado, meu doutorado todo pela Unicamp, que é a Universidade Estadual lá de Campinas, né. E até para essa dúvida que você colocou aí, porque, na verdade, na minha época de graduação, eu sempre tive interesse especial pela Cisplatina, a história da invasão do Brasil ao que hoje é o território do Uruguai, por questões de política do século XIX. Muita gente diz lá que era uma das pretensões da Carlota Joaquina, na verdade, não só conquistar o território de onde hoje é o Uruguai, mas se proclamar talvez até Rainha do Prata, né? A esposa de Dom João VI, e tem todas essas questões que envolvem o período napoleônico. Mas quando eu fiz um projeto de mestrado para estudar essa história da Cisplatina, ele não foi aceito, né? Eu conversei na época com o professor Leandro Carnal, acho que todo mundo hoje em dia conhece o Leandro Carnal, né? Ele já não está mais na Universidade de Campinas, ele não é mais professor lá, mas ele que me indicou um outro professor, o José Alves de Freitas Neto, que me orientou. Nós refizemos um projeto e aí recaiu sobre a figura do José Artigas, né? Eu acho que vou até falar um pouquinho do José Artigas, porque das 120 moedas uruguaias que eu pesquisei, eu comecei a pesquisar desde a primeira, que foi cunhada em 1840, até eu terminei a minha tese em 2018, a redação final dela, então eu estudei até as moedas que foram cunhadas em 2017, né? O rosto do José Artigas, ou a efígie dele, ocupa cerca de quase 1/3 dessas moedas, né? Então é uma coisa bem onipresente. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estive a primeira vez no Uruguai, em 2007, que todas as moedas lá naquela época tinham o rosto do José Artigas no reverso. Era uma coisa muito contrastante com a nossa realidade, né? Aqui no Brasil nós temos primeiro na moeda de 1 centavo, o Pedro Álvares Cabral, que não está mais em circulação, né, não é mais produzida. Depois nós temos o Tiradentes, depois nós temos na moeda de 5 centavos, na de 10 é o Dom Pedro I, na de 25 centavos é o Marechal Deodoro, o primeiro presidente, na de 50 centavos é o Rio Branco, e na de R$1 é aquela alegoria da República, né, o rosto da República. Isso me chamou a atenção, né, porque no Brasil, na verdade, nós carecemos assim um pouco de... Bom, o brasileiro gosta, infelizmente, não conhece muito a sua história, né? Eu vi uma reportagem agora no 7 de setembro, se você passar na rua e perguntar para as pessoas por que é feriado de 7 de setembro, infelizmente as pessoas falam que é o dia do desfile, não fala que é a independência, é uma coisa triste. Eu, como professor de história, sofro isso, porque a gente tenta, né, resgatar pelo menos um sentimento pátrio, ou de nosso mínimo nas pessoas, né? Então, quem seria, por exemplo, o herói máximo do Brasil, né? Um professor meu da Unicamp, o Paulo Micelli, ele escreveu um livro há uns 30 anos atrás, O Mito do Herói Nacional, e ele fez uma pesquisa. Ele chegou a catalogar 33 nomes diferentes, desde Tiradentes, passando pelo Dom Pedro II, Getúlio Vargas. Quem seria o maior herói brasileiro? Tinha gente que falou Raul Seixas. Aí começa a vir Ayrton Senna, Pelé, vem a... Eu acho que é o Oswaldo. Hoje ainda foi homenageado. Mas assim, uma grande... Agora, se você chegar no Uruguai e perguntar para qualquer uruguaio quem é o herói máximo uruguaio, não existe... É como na Venezuela o Bolívar, né? Tem essa mesma onipresença. No meu mestrado, eu estudei como é que historiograficamente o José Artigas foi meio que construído como essa figura única. Porque existiram outros heróis. E outra, ele nem foi o responsável pela independência do Uruguai, né? Ele iniciou esse processo de proteção Até eu coloquei um mapa aqui, né? Pra gente dar uma visualizada. Isso aqui é uma coisa também que eu gosto de brincar com meus alunos, né? Eu coloco a bandeira do Uruguai sem a legenda e pergunto de que país que é, eles sempre falam que é da Argentina.
Fala, bandeira da Argentina. Eu falo, não, a bandeira da Argentina é essa. Aí você, porque os símbolos também são muito, a cultura simbólica da região, a gente vai falar, é muito próxima também, né? Mas, na verdade, o que o José Artigas fez, a partir de 1811, depois lá que o Napoleão Bonaparte prendeu o Fernando VII, e aí houve essa acefalia que eles falam nos cabildos, nas prefeituras. A gente teve um movimento de maio na Argentina a partir de 1810 para ver o que ia ser feito, quem ia governar esse território, né? Existiam lá os partidários do rei que estava preso, né? Tinha até muita gente que se reunia. São os primeiros movimentos para fazer a independência, mas eles se reuniam em nome do rei que estava encarcerado. Foi um período assim de bastante discussão política, bastante efervescência política. Mas o José Artigas, então, inicialmente amando ele fez aqui em nome do governo provisório de Buenos Aires, ele iniciou as primeiras batalhas no Uruguai contra os governos régios que estavam aqui, dos vice-reis, né? E quando o Artigas começou, os uruguaios tentaram invadir Montevidéu, eles não conseguiram, né, invadir a cidade de Montevidéu, eles fizeram o primeiro cerco. O José Artigas era um desses caudilhos, né, que ele assim, arregimentava bastante, ele tinha bastante apoio popular das pessoas, principalmente do interior do Uruguai. E quando ele decide sair do litoral, de onde ficava Montevidéu, e ir em direção ao interior para fundar uma cidade que ele batizou de Purificación, que era a purificação dos uruguaios. Na época nem se falava em do uruguaios, né? Se falava dos orientais, né, que estavam a leste do rio Uruguai, né? Eles se proclamavam orientais, né? E ele dizia que era uma cidade para purificar. Ele dizia, como é que era? Los malos europeus e piores americanos, né? Tipo, os maus europeus que estão aqui não querem defender a causa e os piores americanos que estão que não querem a independência, Mas nesse meio tempo, quando ele começou a enviar alguns deputados para Buenos Aires, esses deputados foram rechaçados, né? Começou uma espécie de disputa política entre o Artigas e Buenos Aires, o que levou a um início de processo de... Artigas começou a legislar no território, a fazer as primeiras leis, né? As instruções do ano 1813, depois tem um regulamento de tierras de 1815, a fazer leis próprias como se fosse A ideia era criar uma grande federação, ainda nos moldes muito... os Estados Unidos era grande, vamos dizer assim... É o país que tinha feito a primeira independência das Américas, servia de molde para várias dessas pretensões. Bom, acho que dá para ver pela bandeira do Uruguai, né, que é uma bandeira quase que uma... Depois pode falar isso. Mas então, o Artigas, ele inicia essa espécie de governo próprio da região dos orientais, tentando fazer contato com outras províncias do norte da Argentina, para tentar criar um governo que não fosse centralizado em Buenos Aires, para que não acontecesse uma espécie de troca de comando de Madrid para Buenos Aires, né? E isso despertou, assim... Então ele gerou inimigos argentinos, ele gerou inimigos espanhóis, e por fim das contas o Dom João VI aproveitou, em 1816, que o exército estava fragilizado, e conquistou a cidade de Montevidéu e iniciou o que a gente chama do período da Cisplatina, né? Em 1820, o Artigas, meio que assim, cansado ele começou a ter várias derrotas, vários dos seus... os militares mais próximos a ele começaram a migrar para o lado brasileiro, porque viam que era o lado mais poderoso. Em 1820, ele sai do Uruguai, vai em direção à Assunção, do Paraguai, e ele fica 30 anos lá, né? Ele nunca mais nem quis voltar para o Uruguai, mesmo depois do Uruguai independente, né? Mas... Então ele teve essa força de... Nem foi ele, então, que conseguiu efetivar o movimento da independência, mas essa onipresença como aquela primeira pessoa que uniu os uruguaios, né, em torno de um ideal comum, os documentos que ele editava eram sempre considerados também bastante, vamos dizer assim, avançados para a época do ponto de vista dos direitos que dava para as pessoas. Ele sempre destacava lá no que ele escrevia lá, que primeiro teriam que ser atendidas as viúvas e os órfãos, né? Ele sempre destacava isso tal lei vai oferecer terras. Ele nasceu em Uruguai? Ele nasceu no Uruguai, ainda hoje é uma espécie de... Ninguém sabe exatamente, existe próximo a Montevidéu uma casa de Artigas que dizem que ele nasceu ali, mas tem uma cidade próxima, eu esqueci o nome agora da cidade,
não é Las Piedras onde foi a batalha, é um rancho próximo que também é fonte de disputa onde de fato ele nasceu, né? Não sei se você sabia que tem o Carlos Gardel, que é conhecido no... Mas também tem essa... Ninguém sabe se ele é argentino, uruguaio, ou tem gente que fala que ele nasceu até na França, né? Não tem... Ninguém sabe aonde que o Carlos Gardel... Porque aí também tem o uruguaio que fala, não, o tango nasceu aqui. Mas não, o tango é considerado patrimônio da Argentina, é uma boa... Essa era a bandeira que o Artigas usava nos seus... que o seu exército começou a usar como para simbolizar a federação, né? Também não sei se é de conhecimento de vocês, mas o Uruguai tem 3 bandeiras oficiais, né? Geralmente é sempre essa bandeira do meio, mas em todos os prédios públicos oficiais, o hasteamento, a bandeira de Artigas é hasteada, a bandeira oficial, e aquela Libertad Muerte é a bandeira dos 33 orientais que de fato começaram a luta pela independência a partir de 1825. Os uruguaios eles têm inclusive 2 datas que eles comemoram bastante. Isso depois vai aparecer nas moedas, em algumas datas de comemoração de centenários, né? É muito interessante. Aqui no Brasil a gente comemora Independência e República, que são os 2 feriados pátrios máximos, né? Os outros países latino-americanos, todos eles se transformaram em república a partir do momento que proclamaram independência, né? Não tiveram monarquias. Mas no Uruguai é muito importante essa data de 1830, porque tinham vários políticos, inclusive aquela rua principal se chama 18 de julho, né? A 18 de julho, né? Onde termina na Praça Independência, que é a data em que foi jurada pela população a Constituição Uruguaia. Tinha muitos políticos que falavam, enquanto nós não escrevermos uma Constituição, tivermos leis próprias, a gente vai estar sujeito a ser de novo invadido ou pela Argentina. Tinha pretensão inglesa, que já tinha tentado invadir o Uruguai entre 1807 e 1808. Tinha o Brasil, né, que já tinha... Então, parece que eles consideram o momento de ter uma legislação própria quase como uma espécie... Tem monumentos, a Constituição, tem mas ficou essa figura do Artigas e outra, ninguém sabe exatamente como era o rosto dele, né? Essa imagem é a imagem mais famosa, foi pintada pelo Juan Manuel de Blanes. Ele tentou... Essa aqui é considerada a mais fidedigna, porque foi feita pelo Alfred de Merset, que é um francês ou belga que veio... Era muito comum no século XIX esses cientistas que vinham estudar a fauna e a flora do Brasil, a política, né? E o Alfred de Merset, quando ele estava passando pelo Paraguai, ele tem um catálogo de plantas, da natureza paraguaia. Ele teve em contato com o José Artigas, que estava, né, lá recluso em Assunção, e ele fez esse retrato, mas o Blanes mesmo dizia, né? Não parece um herói isso aqui, né? Parece uma pessoa de mais idade. Ele tem vários dibujos, né? Ele tentou virar o rosto do Artigas e tentar rejuvenescer ele. Esse é o que acabou ficando o quadro mais famoso, Artigas em La Ciudadela, que era na frente dos muros de Montevidéu. Hoje todo mundo que frequenta Montevidéu, lá na Plaza Independência, tem a estátua equestre do Artigas, né? A estátua tem uns 100 anos, mas durante o período da ditadura militar, civil-militar uruguaia, os restos mortais deles foram trazidos aqui para... Isso aqui virou hoje em dia um mausoléu. Foi transformado de uma simples estátua para um mausoléu. Então você pode visitar, né? Você desce lá embaixo, tem sempre 2 guardas blandengues protegendo os restos mortais do Artigas que estão numa urna, né? Bom, mas agora vamos passar então para as moedas, né? Depois de conquistar a sua independência, o movimento liderado por um outro herói, o Lavalleja, né? O Antônio Lavalleja, que estava na Argentina, ele cruzou aqui a região cruzou o Atlântico em 1825, com mais 32 pessoas. Na história do Uruguai é famosa essa coisa dos 33 orientais que vieram da Argentina, chegaram na praia de La Guada, no Uruguai, foram até Florida, um território lá, e fizeram o primeiro congresso para declarar a independência, né, aqui em 25 de agosto de 1825, é onde começa a luta contra o Império do Brasil, que vai durar 3 anos. Né? Aí depois tem até uma intermediação da Inglaterra para reconhecer a independência do Uruguai, que virou que durante muito tempo eles falavam algodão entre cristais, né? Era um estado... Muita gente diz que o Uruguai existe pela interferência inglesa, que queria um estado pequeno,
nesse território, na entrada do... Bom, no século XIX, o transporte era todo marítimo, né? Era muito mais fácil. Eu já vi umas comparações, para você ir de São Paulo para Campo Grande, era mais fácil você dar a volta aqui de barco do que você ir pela... Era o comércio mais ágil, era o meio de transporte mais ágil, né? Então tem muita gente que fala que os ingleses é que quiseram ajudar a criar um estado aqui para ser uma espécie de contraponto entre a Argentina e o Uruguai, para ter uma entrada para os rios Paraná, Rio Uruguai. Mas acho que isso também é um pouco desmerecer a luta dos uruguaios, né, por ter uma soberania reconhecida, ter uma independência. E aí o que aconteceu? Foram criados no Uruguai, depois de 1828, depois principalmente de jurada Constituição, e quando o país começou a ser governado por presidentes, 2 partidos políticos, eu não sei se vocês sabiam, mas são os 2 partidos políticos mais antigos do mundo que ainda estão em atividade, né? Que é o Partido dos Colorados e os Blancos, né? O Partido Nacional dos Blancos, que hoje está no poder com o Lacalle Pou, que é o atual presidente. Depois de mais de 100 anos de governos colorados, depois veio a Frente Amplio, que seria o partido de esquerda que tomou o poder no Uruguai, com o Tabaré Vázquez, com o José Mujica também, né? E agora parece que voltou... É a política como está acontecendo hoje em dia na América Latina, né? Os governos de direita e esquerda às vezes se revezando. Tem gente que fala que talvez a Frente Ampla volta no próximo, não sei, né? As eleições vai ser principalmente entre os blancos e agora a Frente Ampla, né? Do Uruguai de esquerda. Mas esses 2 partidos eles começam a governar o Uruguai inicialmente em acordo, mas o primeiro desacordo entre eles vai gerar uma guerra civil, que lá no Uruguai eles conhecem como Guerra Grande. Ela vai começar em 1839 e ela vai terminar acho que por volta de 1850. E é daí que vão... Quais eram partindo agora para a questão das moedas, né? Como é que era feito o comércio no Uruguai até esse período mais ou menos? Era uma grande miscelânea de moedas. Imagina, você tinha moedas argentinas, você tinha moedas espanholas, da Argentina recém-cunhadas, né? Na Argentina, moedas espanholas, muitas moedas brasileiras por conta tem muita gente que inclusive fala que muito da prata e do ouro que tinha no Uruguai foi escoado pela presença do cobre brasileiro, né? O cobre brasileiro entrou maciçamente, mas quando o governo do Frutuoso Rivera, que era o presidente colorado, que morava em Montevidéu, ele meio que quis se firmar seu governo, ele emitiu a primeira moeda uruguaia, que é essa aqui chamada de cinquinho, hoje em dia que seriam as 2 moedas mais valiosas seriam o cinquinho e o vintém, né? Aqui eu coloquei 2 imagens dela, como ela foi feita por um ourives lá da cidade de Montevidéu chamado Agustín Jove, que também não dá para precisar quanto que foi cunhado, né? As fontes falam mais ou menos em 6.000 unidades. Essa aqui eu peguei toda... Como eu tive que fazer uma catalogação na minha tese de todas essas 120 moedas, né, eu peguei algumas imagens que eu retirei num site, acho que monedasuruguai.ui, que é acho que a principal rede de comércio de moedas uruguaias, esse site, essa associação que faz as moedas da República Uruguaia. E a ideia, então, de fazer uma moeda era assim, você firmar uma espécie de discurso que você era um país independente, soberano, que você tinha força, que você tinha... Mas elas foram produzidas de uma maneira totalmente artesanal, elas foram feitas, então, como eu falei, na casa de um ourives, né? Foi levado cobre até ele e dado algumas instruções de como ele deveria fazer essa moeda. Ela tem o Sol de Maio, né? Que é um símbolo muito caro também aos argentinos, né? E existe também muito debate de onde que surgiu essa ideia de você colocar o sol como principal elemento simbólico tanto do Uruguai como da Argentina, né? Tem várias explicações, né? Algumas pessoas vão remeter ao deus Inti, que era deus dos Incas, que essas imagens do sol com o rosto já estavam presentes no período lá, o que os espanhóis foram coletando de material que os Incas faziam, né? E seria o deus maior, né? O deus sol. Muita gente fala que representa a liberdade, representa uma nova era, o nascer de uma... Existe uma história anedótica que na primeira sessão do movimento de maio de 1810, no Cabildo de Buenos Aires, acho que vocês já tiveram também a oportunidade de ir para
Lá em Buenos Aires tem a Praça de Maio, tem a Casa Rosada, tem o Cabildo de frente e a Catedral, né? Era o centro histórico. E aí tem uma história anedótica que quando foram abrir a sessão do Cabildo aberto, que os deputados... bateu um vento, o sol abriu e entrou sol na sala. Foi uma espécie de aconteceu uma espécie de efusão, assim, e aí começaram a falar que o sol tinha que ser o norte, que ser mas é uma história... Uma coisa muito, muito curiosa é que foi encontrado há um tempo atrás, numa biblioteca lá em Paris, um salvo-conduto jacobino, quando começou a Revolução Francesa, um desenho que era exatamente aquele desenho que é o brasão argentino. O brasão argentino são duas mãos se congraçando, aí tem um barrete frígio em cima e o sol em cima, né? Os argentinos sempre falaram que foram eles que desenharam esse brasão, que era o Manuel Belgrano, foi um dos primeiros presidentes que tinha desenhado. Aí foram descobrir em 1792, na época dos jacobinos, que é um desenho igualzinho, numa biblioteca perdida lá em Paris, um salvo-conduto, né? Que fazia esse desenho para os jacobinos poderem entrar nas repartições que eles tinham acabado de criar. Então, ficou um debate assim, muito interessante, né? Porque também se diz que o Manuel Belgrano que inventou a bandeira argentina, né? Aquela... com o céu, o mar, a terra e o sol no meio, né? Ele que começou a usar essa bandeira inicialmente. São frutos de debate, né? São coisas que foram escolhidas, no caso da bandeira, 200 anos atrás, não tem muito registro. Às vezes eles só registravam, a partir de agora essa vai ser a moeda, a partir de agora essa vai ser a bandeira. Mas às vezes é difícil encontrar a história de quem inventou, quem pensou, né? Quem que teve a... Mas essas aqui são para o pessoal que coleciona moeda no Uruguai, são as duas mais valiosas, né? Aqui embaixo eu coloquei uma edição dela de 1857, porque é o mesmo, a mesma alegoria, o mesmo desenho, só que aqui ela já foi feita lá na França, né? Já foi feita na Monnaie de Paris, essa aqui acho que é a francesa. E também tem uma outra moeda, a de 40 centésimos, né? Os uruguaios não falam centavos, é interessante, a maior parte dos países usam centavos, mas os uruguaios falam centésimos para a divisão, né? E interessante que ainda era 40 centésimos de real, né? Ainda não era o peso, a moeda uruguaia eles chamavam muito de real por conta dessa recente presença luso-brasileira, então eles ainda utilizavam o nome real para depois falar que era o peso uruguaio. Essa moeda, ela tem muitas variantes muitíssimo interessantes, né? Tem até essa aqui, de 1844, que eles chamam de sol de cabeceira, o sol de cabeleira, né? Ninguém sabe por que algumas variantes foi aparecer, fizeram um rosto de uma pessoa, e também o que seria esse aqui é uma espécie de rosto estilizado, né? Talvez do deus Inti lá, mas esse aqui já teve tanta interpretação, já teve gente que falou que era o Hércules, já teve gente que falou que era um indígena, mas não parece tanto um indígena. Só indígena. É porque tem muita variação. Eu nem sei, Carlos, se ela não era feita também nesse processo de... igual as macuquinas na porrada, ou apertando numa prensa, é possível. Isso aí parece que é a abertura do cunho. Tá com jeito de cunho. Ah, mas deve ser cunho, porque é verdade, senão não ia ficar tão assim... Eu acho que eu peguei a resolução tá boa, já com jeito de cunho. Deve ser, então, uma cunha mesmo. E aí vai surgir também a ideia de fazer uma moeda de prata, né? Vai se juntar, então, o Frutuoso Rivera fez uma espécie de decreto pedindo a prata para quem estava morando em Montevidéu. Eles recolheram, só que só deu para fazer 1.226 dessa moeda, né? E aí olha como, acho que vocês que também já fizeram estudo acadêmico, como é importante a gente ir para os locais, né? Em loco. Eu achei que essa moeda era raríssima. E aí quando eu estive lá no Montevidéu e conversei com o Daniel Padula, eu falei, nossa, acho que é muito difícil. Ele falou, não, eu conheço um monte de gente que tem essa moeda. Eu falei, mas como assim? Só foram feitas 1.200? Ele falou, exatamente, ninguém nunca usou essa moeda no comércio. Acho que todo mundo que pegou esse um peso fuerte, né? Eles até quiseram celebrar o sítio de Montevidéu, né? O Frutuoso Rivera governava de Montevidéu, mas na frente da Praça Fortificada se instalou um outro governo dos blancos, liderado pelo Manuel Oribe, que também almejava o poder, né? Até hoje em dia existe lá em Montevidéu o bairro do Cerrito, que é e os blancos chamavam de Cerrito de la Vitória, porque eles conseguiram
uma vitória sobre os colorados e estabelecer lá. Mas a ideia era tentar fazer... Saíram algumas coisas muito interessantes também desse... Por exemplo, geralmente o brasão uruguai ele tem... acho que de um lado é um louro e do outro é um ramo de oliva. Mas fizeram um carvalho aqui, né? Usaram uma planta diferente para fazer essa... E aqui estão os 4 elementos que depois também vão configurar o brasão, né? A balança, né? Falando da justiça, o cerro de Montevidéu, que ele não fica na cidade, ele fica do outro lado da Bahia, e ele até dá um nome para a cidade, né? Não sei se você sabe de onde que veio o nome de Montevidéu. Então, mas existem na verdade três teorias. Também é uma outra coisa, fonte de disputa historiográfica. Tem gente que fala que era para homenagear um bispo de Buenos Aires que se chamava Ovídio, então dá o nome de Monte Ovídio, que depois, por corruptela, acabou virando Montevidéu. Tem uma versão engraçada que diz que na esquadra do Juan de Solís, que foi um dos primeiros que chegou ao território, né? Acho que se vocês visitarem lá tem o Teatro Solís, né? Que homenageia o navegador. Dizem que um dos marinheiros gritou do navio Montevideo, gritou em latim, né? Eu vi um monte em latim, que é uma história meio anedótica, porque vai saber se o marinheiro sabia falar em latim, né? Tipo, eu vi um monte e gritou em latim, Montevideo, e aí deram o nome de Montevidéu. Mas a versão que mais se crê é porque nas correspondências vinha esse, né? O monte, sexto monte, aí teria que colocar o O, né? De leste a oeste, né? Então, se você chegasse onde hoje é Punta del Este, que é a ponta que hoje em dia é um ponto turístico, e você fosse navegando, você tinha que contar o sexto monte, era onde os barcos deveriam atracar, que é lá onde estava Montevidéu, né? É o nome mais aceito. Mas o cerro é muito importante, então, também no simbolismo dos uruguaios. O farol que foi colocado em cima dele, também construído depois do tempo. O cavalo representando a força e o boi representando representa a pujança, a riqueza, mas no caso dos uruguaios representa assim mesmo, porque a economia do Uruguai ela é toda baseada na criação de gado, né? Era muito fácil criar gado pela região dos Pampas, pela questão até daí vem um pouco o nome do gaúcho também, gaúcho, não sei se vocês sabem de onde vem gaúcho, né? Que para os indígenas o achua, quer dizer órfão, sozinho, né? Porque às vezes você colocava lá 30 cabeças de gado e um peão para cuidar, dali a uns anos tinha 100, 200, era muito fácil cuidar dessa produção agropecuária com tanto pampa e tanta... Então o boi sempre foi também uma referência de força, mas também para... essa guerra que os uruguaios então batizam na historiografia deles de Guerra Grande, tem uma outra curiosidade também que o Pacheco Quiobes, que era um dos generais do Frutuoso Rivera, ele foi até a França para conversar com Alexandre Dumas, aquele autor dos Três Mosqueteiros, do Conde de Monte Cristo, para escrever convencendo os uruguaios a apoiarem a causa do Frutuoso Rivera, que eles estavam ali cercados no sítio de Montevidéu, né? E aí o Alexandre Dumas escreveu um livro chamado La Nueva Trocha, tipo, em francês, Nouvelle Troie, tipo a Nova Troia, né? Tipo assim, evocando o heroísmo dos troianos lá que resistiram 10 anos ao ataque dos gregos, né? E aí essa novela acabou gerando uma espécie de comoção política entre algumas pessoas na Europa que começaram a apoiar o Frutuoso Rivera, falando mal do Uribe, falando mal do Rosas, que era o governante da Argentina que estava apoiando o Uribe. No fim, a guerra terminou com a vitória colorada e o estabelecimento, assim, vamos dizer assim, de uma... passada essa... É difícil a gente falar em paz no Uruguai ou em vários desses países na época no século XIX, porque você teve essas guerras pela independência, essa guerra civil, depois dela vai começar a Guerra do Paraguai, logo depois da Guerra do Paraguai vai ter um outro movimento, uma outra guerra civil, a Revolução de las Anzas. Praticamente metade do século os uruguaios passaram em guerra, e isso dificultou muito, né, o estabelecimento de um sistema econômico, financeiro e monetário próprio, né? Mas a partir daqui, ó, a gente já tem um salto bem grande, né? Aqui a gente está falando em 1844, a partir de alguns governos colorados já dos anos 1860, que tentaram modernizar o Uruguai, eles tentaram aí sim colocar, estabelecer o peso como o padrão,
e produzir. Nunca mais uma moeda foi produzida no Uruguai, né? O Uruguai não tem uma casa da moeda, né? Igual a gente tem aqui no Brasil, né? Todas essas moedas vão ser produzidas em Paris, na Inglaterra, aqui no Brasil também, elas foram muito produzidas, né? E ainda com esse elemento do sol. Aqui eu peguei uma moeda de 1 centésimo, aqui uma outra moeda de 2 centésimos também. Tem aqui já são moedas um pouco mais detalhadas, muito bonitas, né, também, feitas de prata ainda, né, no século XIX. Tem essa aqui é de 50 centésimos. Essa moeda de 1 peso também tem uma coleção muito especial dela, porque foi ordenado que se cunhassem, acho que aqui inicialmente, de quase 300 mil unidades lá em Paris, de 1 peso uruguaio, né? E agora, como eu falei para vocês, a importância que eles dão para a Constituição, né? A inscrição que vinha era livre e constituída, ou seja, livre e com uma Constituição própria, né? Isso vai aparecer, essa menção, em várias das moedas do século XIX e no começo do século XX. Aconteceu um fato muito curioso, que uma dos carregamentos que estava vindo com essa moeda, lá da França para Montevidéu, ele naufragou próximo à região de Santa Catarina. E aí esse barco foi encontrado, a hora que eles encontraram essas moedas de prata, elas já estavam assim, oxidadas, já não estavam assim tão, ou então sujas, eu sei que essas moedas foram de novo mandadas para a França, onde novamente elas foram derretidas, cunhadas, e quando elas voltaram aí para Montevidéu, com 1 ano a mais aqui, né, isso aqui acho que é especial para os colecionistas, né, pegar o que eles chamam do peso do naufrágio, né, tipo, as moedas que foram cunhadas especialmente, resultado de toda essa epopeia, até elas serem introduzidas no comércio uruguaio. E aqui nós já temos um salto para a época do bagismo, do presidente Bagi, que também vai ser uma outra época de modernização do Uruguai, onde as moedas vão ser cunhadas. E é nesse momento que começa esse debate, como eu falei para vocês, historiográfico ou de revisitação de quem era o Artigas, né? Porque até o século XIX, o Artigas ainda era considerado por uma parte, assim, principalmente por conta dos escritos argentinos, né, como um caudilho bárbaro, sangrento, que tinha promovido a separação dos hermanos, né, dos uruguaios com os argentinos, né. Mas na cultura popular ele ainda era muito reverenciado, né. Em uma ou outra cidade existia alguns quadros que eram feitos. Sempre que as pessoas pensavam vamos dizer assim, quem tinha feito esse processo de união dos uruguaios, o nome do Artigas aparecia. E aí alguns poetas, alguns historiadores vão começar a escrever livros para resgatar essa figura do Artigas como o personagem principal uruguaio, até porque o país tão dividido entre brancos e colorados, era muito difícil você colocar o Frutuoso Rivera ou o Manuel Uribe, que tinham fundado os dois partidos, como um herói nacional, né? O Artigas ele era um elemento muito mais de congraçamento do que dessa união. Ele vai aparecer, então, pela primeira vez, numa moeda de 1916, de prata também, né, feita em Buenos Aires, mas aí vão resgatar até alguns escritos do Artigas, que acabaram se tornando lemas em bandeiras. Essa aqui era a frase, com liberdade nem ofendo nem temo, né? Tipo, que ele dizia que o que impulsionava ele era a liberdade dos orientais, né? Ele falava, com isso nem ofendo ninguém, nem temo ninguém também, né? Tem algumas frases bem fortes, né? Mas essa aqui, acho que também, para os colecionistas, para quem coleciona moeda, é uma das mais cobiçadas, porque é a primeira vez que ele vai aparecer, como eu disse para vocês, num intervalo assim depois de muitas décadas, né? Aí ele vai começar a se popularizar também como uma espécie de personagem na numismática monetária. Nesse ano de 1930, acontece a celebração do centenário de 1830. Olha que interessante. Nós estamos numa época de comemorações de bicentenários, né? Um atrás do outro, né? Tem vários bicentenários nesses países latino-americanos, comemorando ou a morte de algum desses personagens, ou a conquista da independência, ou as guerras. Mas o centenário de 1830 foi muito especial e foi mais comemorado do que o centenário da independência, né? De novo, né? Falando como é que a legislação, ela era... os uruguaios tinham ela... Até hoje em dia eles têm, né? Essa coisa, eles têm uma espécie de
um amor especial pelo Palácio Legislativo, onde fica lá as câmeras dos deputados. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu no Uruguai nessa época foi a primeira Copa do Mundo, que foi lá no Estádio Centenário. O estádio foi construído para celebrar esse centenário da Constituição. Até hoje se chama Centenário, é o estádio do time do Nacional, né? E o Uruguai ganhou, inclusive, a final da Argentina de 4-2. Calma, Oswaldo, vai ter coisa. Mas olha que interessante. Foi escolhido esse puma passante, os 19 raios do Sol representam, até hoje são 19 estados uruguaios, né? Eles chamam de departamentos, né? Mas tem uma questão, o puma seria a figura entre os mamíferos uruguaios, o mais forte, né? Por isso que ele foi escolhido como esse puma passante, né? Mas tem também um botânico, ele fez essa observação que esse desenho que fizeram desse puma é um desenho totalmente errado de como é que um mamífero caminha, né? Se ele fizer essa posição de duas patas pro lado esquerdo pro lado, ele vai cair, né, pro lado, né? Ele sempre alterna as patas. É uma coisa que então ele tem uma espécie de composição que nenhum mamífero caminha assim, né? Ou seja, tem um erro. Só um biólogo lá que criticou a moeda, que é uma moeda bonita pra caramba, né? Com essa Marielle aqui também, né? De lado, e o puma, e ele vai ser depois, mais recentemente, algumas moedas trazem o puma. Essa aqui também lembrava o centenário, tinha essa composição que eu acho muito bonita, né, da Marielle sentada com um feixe aqui, assim, preparada para a guerra, né. As repúblicas ou Marielles também são muito baseadas na figura da Diana, né, da mitologia, né, como uma mulher guerreira, uma mulher em quadros, em estátuas, né. Tem esse feixe de trigo também, né, que depois vai aparecer em algumas moedas que também simbolizam um pouco a fartura, a abundância, né. Essa moeda também é a única moeda de ouro cunhada no Uruguai que chegou assim a circular, né. Ela também é muito visada pelos colecionistas por ser a única moeda de ouro, né. No momento, em 1830, que já estava entrando totalmente fora de uso as moedas de ouro, né? Acho que a partir de então a gente não tem mais. O que vai ter muitas moedas aí comemorativas, acho que vocês já devem ter visto, aquela feita de ouro e espelho, né? O fundo é espelhado e na frente ela tem a composição em ouro em alto relevo, mas ela não é maciça de ouro como essa moeda. Com a efígie do Artigas parecendo aqui também um general romano, alguma coisa assim, né? Essa aqui que teve uma produção bem maior de prata também, feita... É interessante que nos anos 40, muitas emissões deixaram de ser feitas pela falta de níquel, por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Teve várias legislações para substituir ou para incrementar o numerário no Uruguai. Eu não estudei em outros países, mas acredito que aconteceu a mesma coisa, né? Que elas foram atrasadas até acabar a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil também? Aqui no Brasil. Ah, então pela falta do níquel, né? Pela demanda de níquel na Segunda Guerra Mundial, né? É uma coisa bem interessante. Alumínio. Ah, começaram a ser feitos de alumínio. De alumínio no Getúlio em 40. Era metal estrategicamente do lado militar. Então eles pegaram e mudaram a composição das moedas no Brasil em função dessa requisição militar. Da guerra, né? É muito interessante pensar na cunhagem na época com o que estava acontecendo no resto do mundo, né, na história dela. E a partir de então, a partir dos anos 50, a gente tem uma série de moedas que foram lançadas, sempre com esse mesmo padrão, né? O rosto do Artigas no anverso Isso aqui eu peguei só uma moeda na série, né? Aí já feita de cuproníquel, né? Mistura de cobre com níquel. Mas aí tem as de 1, 2, 5 centésimos, 10, 20, acho que 25, 50. Ah, aqui é de 25. Essas moedas são muito bonitas também. Dessa época dos anos 60. Aqui tem uma homenagem ao Gaúcho, né, que eles colocaram o verdadeiro, não seria o verdadeiro herói nacional, mas como em todas as batalhas, quando eles foram comemorar os 150 anos da primeira batalha que o Artigas venceu, né. Aí quiseram homenagear o Gaúcho, né, o Gaúcho, que foi que teria de fato assim lutado nas batalhas. É um outro escultor, acho que foi o Juan Manuel de Blanes, que fez uma estátua para colocar, acho que fica na 18 de julho mesmo, o Gaúcho, e aí ele fez vários ensaios antes, e um desses
desses ensaios acabou se tornando esse rosto que foi parar na moeda, né? A imagem, né? Para homenagear o que seria o ser uruguaio, seria o gaúcho, né? Por excelência, assim, nessa mistura do indígena com o espanhol. A quima de 10 pesos, com Artigas novamente. Em algumas moedas aqui dos anos 60 também apareceu a corticeira, que é a árvore nacional da Argentina e o do Uruguai, né? É uma planta, uma flor que dá bastante nos campos, nos pampas, né? E ela foi reconhecida como essa flor que representa a nacionalidade, né? A Argentina, de novo, né? É Argentina e Uruguai dividindo o mesmo símbolo, duas nações distintas, mas com o mesmo símbolo. Acho que tem algumas moedas argentinas que também trazem essa corticeira, né? Nos anos 60 também se recuperou um pouco essa imagem das moedas do sol do século XIX. Essa aqui, agora começa a vir uma série de moedas comemorativas, né? Essa aqui, acho que depois ela foi até carimbada. Aqui tem uma outra, o Banco Central Uruguai, quando ele foi criado, porque até então o banco que emitia, ainda hoje, o maior banco do Uruguai é o BRO, né? O Banco da República Oriental do Uruguai, né? Ainda é o maior banco que as pessoas têm conta, mas foi criado um banco central para regular essa emissão, porque até então ela era feita pelo BRO, né? Por esse outro banco, né? E aí fizeram acho que quiseram fazer uma homenagem ao Joaquim Torres Garcia, que é um artista construtivista uruguaio, né? Nos quadros dele tinha essas figuras construtivistas, os elementos mais assim simples e utilizando as formas geométricas bem destacadas, né? Mas já começa a vir uma série de moedas que são comemorativas, mas ainda assim não são consideradas medalhas, porque ainda tiveram uma circulação no mercado, né? Essa aqui homenageando o Rodó, o Juan Henrique Rodó, que foi um escritor, acho que talvez um dos primeiros escritores uruguaios mais conhecidos, que escreveu Ariel. Não sei se alguém já ouviu falar dessa obra. Na virada do século XIX para o século XX, ele escreveu um livro conclamando a juventude da América, acho que um pouco contra aquela a ideia norte-americana de progresso, que investia muito no trabalho e na aquisição de bens. Ele tentou resgatar alguns valores mais antigos, assim, de conhecimento, de leitura, não tão utilitários, né? Não conhecimentos tão utilitários, mas conhecimentos mais por engrandecimento do homem. Ele escreveu essa obra Ariel, pegando um personagem do Shakespeare, e foi, acho que, um dos primeiros autores uruguaios lidos assim em grande parte em outros países. E eles quiseram homenagear o centenário de nascimento dele num período que o Uruguai estava passando por uma convulsão bem grande, por uma crise econômica que depois acabou desembocando numa crise política, e a partir de 1973, com a instalação do regime civil-militar, né, lá na ditadura civil-militar no Uruguai. Porque como é um país que tem uma espécie de... tem uma cultura bem diferente da brasileira, tem vários elementos que a gente pode destacar, mas assim, os uruguaios, eles não têm muitos filhos, eles têm famílias menores, foi um dos primeiros países da América que se laicizaram, que separaram política e religião. Eles já tinham educação pública, não ampla, mas já oferecida assim, em alguns centros, laica, né? Lá ainda nos anos 1870. Então ele sempre foi um país que começou a enfrentar problemas com as aposentadorias. Tem gente que já está fazendo as contas que o Brasil daqui a uns 20 anos vai acontecer esse problema, né? A quantidade de trabalhadores e aposentar, a gente ainda vai ter que enfrentar esse problema, mas nos anos 70 já era uma problemática que começou a gerar uma espécie de crise no Uruguai, e aí os sindicatos tentando atuar para não perder o poder, vamos dizer assim, né, ou os direitos garantidos dos trabalhadores, né. Isso acabou levando, entre outros fatores, ao estabelecimento de um regime civil-militar. E uma das primeiras coisas que os militares fizeram foi mudar o nome da moeda de peso uruguaio para Nuevo Peso, né? Agora vocês vão ver esse N aqui Essa ideia já vem do Getúlio, ou já vem talvez de antes, de se apresentar como a revolução que vai salvar o governo novo, o novo partido, né? E a primeira moeda, olha que interessante, ela comemorava os 150 anos de 1825, quando começou a Cruzada Libertadora. Tem até
libertar o Moira, tem aqui a frase do Lavageira. Mas o herói vai ser o Artigas, né? Que vai estar representado na moeda. Os colecionadores chamam essa moeda de Artigas em la ventanicha, tipo, Artigas na janelinha, né? A moeda, né? Artigas na janelinha porque colocaram o rosto dele no meio de um quadrado. Né? Mas para vocês verem o peso que tem o herói, num momento que ele nem nem participava mais dessas batalhas, eles vão colocar o Artigas, né? As próximas, então, moedas, essa aqui já é 10 centésimos, mas de novo peso, né? Vai ser feita uma série de uma moeda dodecagonal, né? Com 12 lados, com aqueles elementos lá, com o cavalo, o boi, o cerro de Montevidéu. Aqui a primeira, acho que moeda de grande circulação também feita com o rosto do Artigas o Blanes também, o artista tentou fazer vários imagens de Artigas em ângulos diferentes, né? E um desses esboços que ele fez acabou sendo utilizado agora para, ao invés do rosto de lado, né? Esse rosto mais, assim, 45 graus, né? E o Nuevo Peso, né? Como tentativa de... Agora uma série de moedas comemorativas também, como os 250 anos da fundação de Montevidéu pelo Bruno de Zabala. Até uma das praças dentro da Cidade Vieja é chamada Praça Zabala, em homenagem a ele, né? Mas tem muita discussão quando que foi realmente fundada a Montevidéu. Esse ano se comemorou os 300 anos da fundação, mas vocês veem que está uma data diferente, né? Porque aqui, 1976... É porque, na verdade, foi um processo fundacional, né? Foram várias expedições que se instalaram na região da Bahia para expulsar os portugueses, principalmente, né? Então, ninguém sabe exatamente quando foi fundada. Muita gente, eu ouvi alguns historiadores esse ano, meio que, não culpando, mas falando que o Lacage de Pou, o presidente, se usou, como ainda está dentro do governo dele, ele resolveu comemorar agora os 300 anos de fundação da cidade para não ser comemorado depois, meio que uma espécie de uso político dessa comemoração, né? Mas em todo caso já tinha os registros lá nos anos lá no século XVIII da presença de espanhóis ou portenhos no território de Montevidéu, né? Aqui também acho que teve o ano do Dia Mundial da Alimentação promovido pela FAO, da agência da ONU, né? E aí no Uruguai. Essa aqui foi uma moeda comemorativa da visita dos reis espanhóis até o Uruguai, né? É o rei que abdicou há uns 10 anos atrás, né? Juan Carlos I, né? Agora acho que é o filho dele que é o rei da Espanha, né? E a Sofia da Grécia também, né? E aí com os dois brasões na presença. Mas essa acho que é uma das primeiras moedas que vai ser feita comemorativa nesse esquema, né? É espelho com ouro apenas no relevo, né? Essa aqui também foi uma das batalhas da Guerra do Paraguai também, que foi eternizada em moeda. Essa aqui, na verdade, acho que é prata e espelho, né? A defesa de Paissandu no norte do Uruguai. Uma moeda, aqui também comemorando os 20 anos do Banco Central uruguaio. Essa aqui já é... essa moeda aqui, essas duas moedas, elas foram projetadas durante o regime militar, mas ele acabou no mesmo ano que o do Brasil, né, em 1985. Elas foram cunhadas porque já tinham sido encomendadas, né? Mas o governo que se estabeleceu democrático depois do período militar, é muito interessante que eles vão demorar alguns anos ainda, não sei por qual questão, para tirar esse nome Nuevo Peso e voltar ao nome do peso uruguaio, né? As moedas que são feitas nessa época, elas são então um pouco a retomada de moedas antigas. Eu acho muito interessante essa moeda, essa aqui eu tenho na minha coleção, né? 4 anos depois do regime militar, colocaram essa imagem da liberdade aqui, uma mulher quebrando os grilhões da escravidão, né? Tipo assim, porque a ditadura militar do Uruguai, ela teve várias peculiaridades, ela foi bem diferente de outros países, porque assim, você teve o primeiro presidente, ele tinha sido eleito pelo povo uruguaio, né? Aconteceu uma votação para ver se os uruguaios queriam acabar ou não com a ditadura, era uma coisa meio assim, bem diferente, se bem que infelizmente em alguns temas na perseguição, vamos dizer assim, no desrespeito a alguns direitos humanos, isso foi meio que igual, né, que aconteceu no Brasil, na Argentina, no Chile, né? Mas eu achei bem interessante essa moeda como quase como uma comemoração, né? A volta da democracia, a escolha da liberdade
para uma das últimas cunhagens de novo peso. Teve essa também de Artigas. Por fim, eu acho que eu vou terminando já, né? Daqui a pouco. Eu só queria mostrar para vocês, na verdade, um dos temas essa moeda aqui, na transição do novo peso novamente para a palavra peso, criou-se uma moeda chamada um gaúcho. Ela foi pouquíssimo, ela só tem 250 unidades. Eu acho que mais uma medalha isso aqui, né? Porque o gaúcho nem chegou a ser o dinheiro nem padrão monetário no Uruguai. Acho que só fizeram nessa passagem para ser uma espécie assim, para marcar essa transição, né? De novo homenagear os uruguaios. Aí novamente a gente tem a emissão dos centésimos com o rosto de Artigas, do peso uruguaio, que a gente já está... Quem vai hoje em dia no Uruguai, acho que ainda encontra essas moedas em circulação. Valendo, né? Essa para comemorar o centenário das Nações Unidas. Essa aqui é o centenário do banco. Não o Banco Central, né? Para comemorar aquele Banco da República que tinha sido tão importante, né? Essa aqui, novamente, a moeda de câmbio de milênio, né? Eu não sei se você lembra o Frisson em 1999, para a virada do ano 2000. Fizeram até uma moeda com as imagens construtivistas, mas para marcar essa virada. Se bem que o milênio só virou de 2000 para 2001 também. Às vezes as pessoas confundem, né? 2000 ainda era século XX, né? As moedas ordinárias do... Essa aqui, alguém lembra que imagem que é essa aqui que os uruguaios resolveram colocar na moeda? Do Giga, né? É o Giga fazendo o gol no Maracanaço. Ele errou o chute e levou a forma Ele dele. levou O chute e levou a forma Não, dele, mas- o Giga. Em 2003 fizeram um estojo com várias moedas dos campeões mundiais e aí os uruguaios escolheram justo o Giga aqui. Ele errou o chute e o Barbosa passou como o pior goleiro do mundo. Coitado, E né? foi um dos melhores da história do Brasil. A Então, né? relação entre o goleiro e a trave só dava para passar aquela bola. Então, e ficou eternizado por isso. Dizem que ele não era um dos jogadores mais importantes, mas Ele errou. ficou... Foi a mesma coisa que o gol da Itália no 70. Se você reparar, ele errou a bola, porque a bola subiu e ainda não foi. Bom, mas vocês sabem a importância que o futebol tem também no Uruguai, né? É o esporte nacional, foi o primeiro campeão, não foi o primeiro bicampeão, porque acho que a Itália foi a primeira bicampeã. Mas em 1850, 1950, 1930 e 50. Essa moeda faz parte de um estojo com várias moedas, acho que de todos os países campeões. Tinha até eu não sei como é que está essa campanha, se já decidiram qual vai ser o país da Copa de 2030. Porque agora a próxima Copa vai ser, acho que no México, Estados Unidos e Canadá. Só que assim, do mesmo jeito que agora na França foi o centenário da Olimpíada Francesa, o Lacage-Pou, o presidente, falou, vai dar 100 anos da primeira Copa do Mundo, em 1930, então podia ser novamente no Uruguai, né? Ele estava fazendo essa campanha, eu não sei... Acho que vai ser Uruguai e Argentina. Ah, vai ser? Então, Acho que é. a próxima, depois dos Estados Unidos, vai ser... Dois países. Podia ser, né? Ia ser bem... A Argentina já teve. Podia ser a primeira e agora... Mas também, na época, o Uruguai era acho que tinha ganhado as primeiras 2 Olimpíadas, o Uruguai era campeão Era uma... Essa moeda aqui também, que está em circulação hoje em dia, isso aqui é um terror para historiador, porque assim, está escrito 2000 lá, mas ela não foi cunhada em 2000, né? Eu como historiador, eu odeio quando eu pego um livro, não tem a data lá, né? Você não sabe que ano, mas essa moeda também ela foi feita em 2004, ela é a primeira moeda bimetálica do Uruguai, né? Que lembra a nossa moeda de R$1, até pelo valor, né? O Uruguai é mais ou menos Mas ela vem com a assinatura do José Artigas, mas acho que ela é inverso, né? A borda é de aço inoxidável, a nossa moeda de R$1, o núcleo que é de aço inoxidável e a borda é o inverso, mas acho que surgiu mais ou menos na mesma época para comemorar acho que os 150 anos da morte do Artigas, né? Mas ela foi cunhada, acho que tem 2 edições dela, em 2004 e depois em 2006, mas as duas trazem 2000 Eu sempre achei que ela tinha sido cunhada em 2000, né? Depois, pesquisando... É natural? Então eu achei que era uma... Não, digo natural você pensar nisso. Então, né? Mas é para quem pesquisa, para quem, sei lá, vai se debruçar. Aqui as torres lá do Centenário também é uma outra moeda comemorativa. E aí que aconteceu mais ou menos nessa época, eu conversei com o meu orientador, eu já tinha feito mestrado. Eu falei para ele, o Zé Alves, né? Falei, Zé, eu quero estudar as moedas uruguaias, principalmente essa onipresença do Artigas, né? Nas moedas uruguaias.
ele falou, ó, isso não vira uma tese, porque assim, você não pode ficar só falando... você pode fazer uma tese sobre essa questão da importância que o Artigas tem para o Uruguai e um capítulo você fala da numismática. Aí ele viajou até o Uruguai, quando ele voltou em 2012, 13, ele me mostrou essa moeda aqui, ó. Ele falou, ó, Gabriel, acabaram de matar seu tema de pesquisa, tiraram o Artigas e colocaram os animais agora na moeda. Aí eu falei para ele, não, você acabou de fazer o meu tema da tese, por que depois de 100 anos, colocando o Artigas, tira o Artigas e coloca os animais? Isso que virou o meu tema de pesquisa, virou essa transição. Vocês sabem que isso aconteceu no Brasil e em outros países também, né? Até pelas disputas historiográficas, assim, de... Imagina hoje em dia o bafafá que ia dar colocar um Getúlio Vargas, ou mesmo Dom Pedro II. Eu fico pensando naquelas moedas da época do Getúlio que tinha o rosto dele. Imagina colocar o Lula ou o Bolsonaro hoje em dia numa moeda. Você ia fazer uma guerra civil aqui no... Mas uma das saídas para isso foi introduzir os animais, porque ninguém vai ser contra... Em tese. Ou em tese. Tem muito colecionador de moeda que não vai. Não, essa hipótese. Não, mas alguém... então, sempre vai ter alguém que vai ser o saudoso dos heróis nacionais. Porque hoje em dia o Brasil virou isso, né? Nas notas, né? É arara... O beija-flor nem tá... Só na moeda. Mas a onça pintada, o mico-leão... Acho que vai ser difícil alguém fazer uma campanha contra o mico-leão. Mas acabaram adotando essa... Bom, vem com todos esses discursos ambientalistas dos últimos 30 anos, né, de proteção da natureza, de falar de efeito estufa, não sei o quê. Então, nessa leva de discurso ambientalista que foi trazido para a política, que agora a gente tem Partido Verde, tem as pautas ambientais, né? É vereador falando que vai cuidar dos animais, o que é uma coisa importante, mas é interessante como isso virou pauta, né? Não era pauta há 40, 50 anos atrás, ninguém ia falar em defender animal, ninguém ia falar. Mas agora isso, o último capítulo da minha tese foi exatamente essa, não porque o Artigas perdeu uma relevância, mas acho que de tanta onipresença dele, ele já é pacificado que ele é o maior herói uruguaio, e você pode trazer aqui um peso a mulita, que é o tatu, né? Inclusive tem uma moeda de 50 centavos que nunca foi cunhada, que era o tero, que não sei se é o quero-quero, é um pássaro uruguaio. Mas acho que pela perda de valor ela foi esboçada, mas ela não chegou a ser cunhada, né? O carpincho, que é a capivara, o nhandu, que é a ema. Os animais dos pampas, né? Que representam o... E de novo o puma passante nessa moeda de 10 pesos, que na verdade é como se fosse uma reedição daquela moeda com o rosto do Artigas, né? Essa aqui que que também na esteira das comemorações do bicentenário foi feita com o rosto de Artigas. Nós não temos no Brasil uma moeda que vale R$5, né? Essa moeda vale mais ou menos R$5, né? É uma também comemoração a todos os bicentenários. E aí vem algumas cunhagens também que são mais quase como medalhas, né? Só 8.000 moedas feitas de prata. Eu não sei qual que é a técnica que eles usam para pintar essa prata aqui também, né? Acho que não sei se é tinta imantada, mas também pela tipografia. Porque acho que é a primeira moeda de prata que eu vejo com cor, as outras não, eu digo nessa, né, nas moedas uruguaias, mas acho que é uma técnica recente, então, essa de fazer assim. Canadá usa desde 70 pouco. Acho que euro deve ter também, né? Com essa, euro circulante não, euro não tem. Eu não, mas no Canadá se usa o dólar. Tem da França e da Holanda, comemorativo. Com as bandeiras também, com essas cores. Sim. Mas aqui resolveram resgatar aquela figura do gaúcho. Olha outras pautas políticas que estão vindo na esteira, que agora também parece que tinham esquecido, né, dos negros, né, e dos indígenas, né, e só esse elemento do mestiço gaúcho, né, tinha sido... Mas agora vem essas pautas assim, né, identitárias também na política, e aí resolveram também colocar... Porque tem uma cultura bem rica também. Bom, os indígenas, infelizmente, a maior parte dos povos lá foram dizimados, como aconteceu na Argentina, né? A Guerra do Deserto, que eles fizeram para a dizimação. Mas o negro, até hoje em dia, eles comemoram o carnaval, lá tem as músicas de candombe, tem uma parte da cultura africana que ainda é muito presente em Montevidéu, e eles estão resgatando hoje em dia, né?
Acho que também. Essa moeda, eu fui em 2017, a última vez que eu estive no Uruguai, eu não consegui achar nenhuma. Não sei se ainda. Porque ela foi produzida em 2015, né? Mas eu não achei nenhuma assim no comércio. Eu pedia para as pessoas, tentava trocar para conseguir um trocadinho para ver se vinha alguma dessas moedas. Eu não consegui nenhum exemplar dessa. Com essa, de novo, essa frase do Artigas, né? Os mais felizes serão os mais privilegiados, como estava lá no Regulamento de Tierras, né? Que ele fez em 1815 para uma espécie de reforma agrária, né? Não dá para falar isso há 200 anos atrás no Uruguai, e tentando primeiro privilegiar as pessoas que tinham sido mais prejudicadas pelas guerras ou, como eu falei, os órfãos e as viúvas, né? Essa aqui, uma última moeda comemorativa também, acho que eu trouxe do Damaso Antônio Laranhaga, que foi um bispo, né, um sacerdote que era muito amigo do José Artigas, e ele que criou a primeira biblioteca nacional lá que era em Montevidéu, que era uma casa pequena. Hoje em dia tem um prédio enorme lá na 18 de Julho, né? Com essa frase do Artigas, que também eles dizem que foi uma espécie de contrassenha, né, o Uruguai tem um dia próprio para o seu dia do livro, que acho que foi o dia da fundação da biblioteca, e nesse dia também foi usada essa contrassenha no exército, né? São los orientales tão ilustrados como valientes, né? Para resgatar essa coisa que o Artigas não queria que os uruguaios fossem só valentes e vencessem as batalhas, conseguissem sua soberania, mas também ilustrados, né? Que eles estudassem, né? Que eles tivessem a ilustração. Acho que a gente pode agora, não sei, acho que abrir, se alguém tiver uma pergunta, eu só ia agradecer vocês, né, pela assistência hoje aqui. Muito obrigado, Bezão.